Bom dia, oitavo ano. Vamos começar a nossa aula de hoje com a correção das atividades de casa. Eu passei dessa última vez bastante páginas de atividades porque a gente já deu uma avançada aí legal na matéria. Foi necessário eu dar essa avançada na matéria e porque o nosso módulo 2 ele é mais extenso do que o anterior. Então, para a gente finalizar aí dentro desse bimestre, foi necessário que eu desse essa avançada de conteúdo, o que acabou ocorrendo de vocês terem mais atividades de casa. O que não é ruim, as atividades de casa são o momento para vocês exercitarem o que vocês estão aprendendo, faz parte essencial para que vocês entendam e se lembrem da matéria. E vamos lá para o nosso início, página 299. Número 1. Analise a imagem abaixo e responda às questões. Aqui temos uma gravura do século XVIII representando os colonos estadunidenses durante a derrubada da estátua do rei inglês Jorge III, em 9 de julho de 1776. Letra A. O que está sendo representado nessa cena? É bem óbvio. A gente está vendo aqui, é o povo estadunidense derrubando a estátua do rei inglês. Vocês podem responder: é o povo derrubando a estátua do rei inglês? É o povo derrubando a estátua de Jorge III da Inglaterra? Respondeu que é o povo derrubando a estátua do rei inglês da Inglaterra, Jorge III, o que seja. Estão respondendo corretamente. B. Reflita sobre o significado dessa estátua e responda: o que o ato de derrubá-la representa no contexto vivido pelas 13 colônias? Um ato de quebra com o passado. Eles estão simbolizando que aquela pessoa na estátua não representa mais autoridade ou até mesmo um valor simbólico para o povo das 13 colônias. Afinal, eles estavam independentes. Foi interessante, um dos acasos aí do destino, a gente ter esses exercícios sobre a estátua do rei Jorge III ser retirada, junto com o contexto que a gente está tendo hoje lá fora, de protestos derrubando estátuas. Porque o que se faz hoje nesses protestos se assemelha muito ao que foi feito nesse dia 9 de julho de 1776. Porque ao derrubar estátuas, a estátua é uma representação de uma ideia, de uma pessoa, de um povo. Ele é um monumento, ele é para ser uma lembrança física de algo que aconteceu, ou de alguém, ou até mesmo da presença do poder do governo, do poder real. Então, quando aqui eles estão derrubando a estátua, eles estão simbolizando que, no caso do rei Jorge III, ele não mais tem autoridade sobre o povo, e por isso a sua imagem não deve ser mais atribuída àquele povo, pois eles estavam independentes. Como foi o processo de independência dos Estados Unidos? Escreva um breve texto sobre o tema. Bem, aí vocês vão montar com suas palavras o que vocês viram de processo de independência, mas o que é importante vocês botarem? O importante é vocês botarem que
O processo de independência teve relação com as políticas de controle da Inglaterra, que principalmente algumas relacionadas a impostos, como imposto da moeda, o imposto do chá, o imposto do selo, a taxação do selo, forçaram as pessoas a protestar, pois estavam uma condição muito abusiva de cobrança, que isso escalou para questões de representatividade, que os estadunidenses queriam ter representatividade lá no parlamento inglês, e a Inglaterra não queria que isso acontecesse. Botando esses pontos, vocês explorando esses pontos, vocês estão respondendo corretamente o texto. Além, lógico, de botar que houve a guerra, que ela foi uma guerra extensa, que os colonos com muita dificuldade venceram e no final houve uma ajuda da França ali no combate final. Página 300. Número 2. A Guerra dos 7 Anos, que foi de 1756 a 1763, conferiu à Inglaterra a condição de principal potência marítima na Europa. Agora, vocês vão ter que marcar corretamente. Esse conflito, letra A, possibilitou a recuperação econômica na Inglaterra. Foi travado entre potências imperiais, tendo desdobramentos em territórios americanos. Decorreu da rivalidade entre Inglaterra e Portugal. Contou com a expressiva participação de escravos africanos nas disputas. Foi encerrado com a assinatura do Tratado de Londres. Aí a gente tem nessas opções o que completaria o final do enunciado. Possibilitou a recuperação econômica da Inglaterra. Bem, a gente viu que a taxação feita foi para ocorrer uma recuperação econômica. Então a gente não pode dizer que o conflito em si trouxe recuperação econômica. Então não é a letra A. Foi travado entre potências imperiais, tendo desdobramento em territórios americanos. A gente viu que foi travado na Inglaterra, Prússia, Áustria, Rússia, França, enfim, um monte de potências. E elas tinham territórios coloniais, alguns tinham nos territórios americanos. Então, se uma potência ela entra em guerra, lógico, as suas colônias vão ter que entrar juntos, afinal faz parte da potência. Então, sim, a letra B está certa. Mas vamos ver se os outros encaixam também, se tem mais para marcar. Decorreu da rivalidade entre Inglaterra e Portugal. Aí não. Eu não lembro se eu cheguei a comentar com vocês, eu acho que não. Eu acho que eu cheguei a dar essa parte numa aula do 7º ano. Mas Inglaterra e Portugal têm uma das alianças mais antigas da Europa. Eles são aliados formais desde 1215, 1212, por aí assim. Eles são aliados de muitos anos. Lógico, no decorrer dos anos houve altos e baixos, mas Inglaterra e Portugal nunca deixaram de ser aliados totalmente. Então, não. Inglaterra e Portugal não tinham rivalidade nesse caso. Contou com expressiva participação de escravos africanos nas disputas. Bem, aí é uma questão que muito provavelmente não. A gente não tem informação disso no livro, precisamente. E eu já adianto para vocês que provavelmente não, porque o território que era, digamos, usado a mão de obra escrava era o sul das 13 colônias. E nos territórios americanos, a batalha ocorreu no norte, que tem a ver com o território da França, que era dentro do hoje Canadá. Então não.
não teve essa participação dos escravos africanos nas disputas. Foi encerrada com a assinatura do Tratado de Londres. Será que foi? O livro nos traz essa informação? Não traz essa informação. E, além disso, não, se me lembro, não foi o Tratado de Londres, deve ter sido o Tratado de Haia. Então, não. Letra E também não é. A gente só marca a letra B na 2. A imagem abaixo representa um momento importante para a formação dos Estados Unidos. Temos aqui a cédula de dólar estadunidense, com a representação do momento que a Declaração de Independência foi assinada. A letra A, o que foi o episódio representado na imagem? Bem, na descrição da imagem a gente já tem a resposta. Assinatura do Declaração de Independência. Aí vocês podem botar, foi a assinatura da Declaração de Independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra. Foi só a assinatura da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Vocês têm que botar que houve a assinatura da Declaração de Independência. O restante da frase, da resposta, tem que estar coerente com esse ponto. Mas o importante é isso. Em que tipo de documento essa cena foi representada? Também bastante fácil. Essa cena que a gente está vendo, vou mostrar para vocês. Foi representada numa cédula de dólar. Ou vocês podem botar numa nota de dólar, no dólar estadunidense. Em sua opinião, por que os estadunidenses escolheram colocar essa imagem em um documento como esse? Aí é a opinião de vocês, é uma resposta, então, pessoal, para vocês responderem. Mas, aqui no caso, o ponto que vocês têm que seguir é por que eles acharam esse momento da Declaração de Independência um momento extremamente importante, um momento que tinha que ser lembrado e por isso posto nas cédulas de dólar. Então, assim, vocês têm que... Vocês podem, assim, discutir também a questão da independência, porque a independência significou o início de uma nova nação, porque a independência significou para os Estados Unidos o momento mais importante de sua história. Por aí vai. Mas saibam que a letra C, a resposta tem que estar em torno da questão da independência, da autonomia política dos Estados Unidos. Número 4. Página 301. De que maneira a Guerra dos 7 Anos influenciou a Revolução Americana? Aí é bem fácil, a gente até comentou um pouquinho em outros momentos. Porque a Guerra dos 7 Anos enfraqueceu economicamente a Inglaterra, afinal ela teve que gastar muito dinheiro para lutar a guerra, e como forma de compensar os gastos, eles tiveram que pôr algumas leis de impostos, de taxação, que vieram a ser base das reclamações e revoltas que veio a formar a Revolução Americana. 5. Explique a que se referem os seguintes episódios históricos e como eles contribuíram para a Revolução Americana. O Massacre de Boston. O Massacre de Boston é referente ao momento em que membros do exército inglês atacaram manifestantes, chegaram a matar 10 a 12 pessoas e deixou mais pessoas feridas. Esse episódio foi usado como propaganda pelos revoltosos para mostrar o quanto a Inglaterra não se importava com eles, fazendo as pessoas se incentivarem a querer a independência. Festa de chá de Boston. Em referente ao monopólio da compra de chá, que a partir do momento em que foi feita ali do chá, apenas os americanos poderiam comprar
dos... Não apenas dos americanos. Os americanos apenas poderiam comprar dos ingleses. Digamos, se antes eles compravam chá que vinha da França também, que vinha da Espanha, que vinha de Portugal, vinha da Noruega, agora eles só poderiam comprar o chá da Inglaterra. Essa lei do chá fez o monopólio do chá ir para a Inglaterra. As pessoas não gostaram disso e assim fantasiados de indígenas entraram nos navios e jogaram os barris de chá na água, como uma forma de protesto. Por que isso então ajudou a Revolução Americana? Porque estava dando continuidade às manifestações. A festa do chá de Boston é uma das maiores manifestações, e até em atitude mesmo, porque eles invadiram um navio para jogar produtos no mar. 6. Leia o texto a seguir e extrai a ideia central. São verdades incontestáveis para nós. Todos os homens nascem iguais. O Criador lhes conferiu certos direitos inalienáveis. Direitos que não podem ser negados, que são da pessoa. Entre os quais os de vida, o de liberdade, o de buscar a felicidade. Para assegurar esses direitos, se constituíram homens-governo, cujos poderes justos emanam do consentimento dos governados. Sempre que qualquer forma de governo tenda a destruir esses fins, assiste ao povo o direito de mudá-la ou aboli-la, instituindo um novo governo, cujos princípios básicos e organização de poderes obedeçam às normas que lhes apareçam mais próprias para promover a segurança e a felicidade gerais. É um trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos. E a ideia é uma das ideias centrais da Revolução em si, do que motivou a Revolução. A ideia central do texto é: a forma de governo estabelecida pelo povo deve ser preservada a qualquer preço. A realização dos direitos naturais independe da forma, dos princípios e da organização do governo. Cabe ao povo disseminar as regras sob as quais será governado. Todos os homens têm direitos e deveres. Cabe aos homens governo estabelecer as regras para o povo. Essas são as opções de ideias para esse texto que a gente leu. A letra A. A forma de governo estabelecida pelo governo deve ser preservada a qualquer preço. Não parece ser isso. Ela está falando muito de liberdade, muito de escolhas para o bem geral. Então, não é a letra A. A realização dos direitos naturais independe da forma, dos princípios da organização do governo. Também não, porque ela está falando de homens governo. Ela está falando de pessoas governando para pessoas, não de um rei governando sobre pessoas. Então o reinado não entraria dentro disso. Por isso não, a letra B. Cabe ao povo determinar as regras sobre as quais será governado. Sim, a letra C está certa. Vamos ver as outras duas. Todos os homens têm direitos e deveres. Assim, a Declaração de Independência fala sobre isso, mas não esse trecho. Cabe aos homens de governo estabelecer as regras para o povo. Não, porque vai totalmente contra o que a letra C fala. É o povo que define as leis que vai ser governado. Agora vamos lá para a página 304. Já estamos acabando nossa correção. A Revolução Americana e seus ideais de liberdade não atingiram toda a população estadunidense. Os povos nativos, por exemplo, não obtiveram suas terras, nem tiveram assegurados seus direitos básicos. Até hoje, seus descendentes lutam contra os abusos políticos nos territórios que, originalmente, pertenciam a seus antepassados. Leia a reportagem a seguir sobre esse tema e responda as questões no caderno. O Missouri é o maior rio da América do Norte. Durante milhares de anos tem abastecido os habitantes originários,
com a água necessária para a vida. Até hoje, milhares de pessoas dependem do rio Missouri para garantir água potável não contaminada. Mas atualmente, empresas estão construindo um oleoduto na região, o Dakota Access Pipeline, que ameaça a saúde do rio. Com o objetivo de impedir a construção do oleoduto, nasceu um movimento encabeçado pelos povos originários, que têm vivido na margem do rio Missouri desde tempos imemoriais. Integrantes dos povos Dakota e Lakota da reserva Sioux de Standing Rock instalaram um acampamento na confluência dos rios Missouri e Cannonball, a uns 80 quilômetros ao sul de Bismarck, em Dakota do Norte. Eles se dizem os protetores e não manifestantes. Os povos originários estavam em resistência contra a construção desse oleoduto de 3,800 milhões, porque querem garantir a água pura, proteger suas terras sagradas e pôr fim à economia baseada em combustíveis fósseis. Os Sioux de Standing Rock instalaram o primeiro acampamento de resistência ainda no mês de abril. O chamaram de Pedra Sagrada. Nesse momento, existem 4 acampamentos com mais de 1.000 pessoas acampadas, com povos originários dos Estados Unidos e do Canadá. A água é vida. Water is life, vamos ser em inglês. É a palavra de ordem dessa luta pacífica contra o oleoduto que se constrói contra o transporte de óleo. Qual o problema apresentado no texto? É bem simples, tá? A gente está falando o tempo todo disso no texto. O problema é que querem construir um oleoduto que passe pelo rio Missouri, o que pode contaminá-lo. O que o autor da reportagem quis dizer com o termo povos originários? Povos nativos, né, gente? Povos que já estavam nos territórios dos Estados Unidos antes da chegada dos colonos ingleses. Como os descendentes dos povos nativos reagiram a esse problema? Também o texto bate muito nesse ponto. Eles organizaram protestos para impedir a construção desse oleoduto, afirmando que eles estão protegendo a vida ali em volta. A vida dos povos nativos, a vida das pessoas das cidades que são abastecidas por aquela água no Missouri e a vida da fauna e da flora. Qual a relação desses povos com suas terras? É uma relação de ancestralidade. Eles estão lá há muito tempo, então, até pelo direito internacional de terras, isso é uma coisa que eu estou trazendo a mais para vocês entenderem. Quando um povo habita muito tempo um local, os países do mundo consideram que aquele povo tem mais direitos sobre aquela terra do que outro que possa até ser o povo dominante, até por questões militares, de colonização, etc. Mas o povo que estava ali há mais tempo tem mais direito àquela terra. Afinal, a sua origem, sua cultura, tudo se construiu naquela região. Então, na letra D, é uma questão de ancestralidade. Os seus antepassados habitavam aquele local, sua cultura foi formada naquele local, a história de seu povo foi feita naquele local. E página 305, para finalizar a nossa correção, aquele exercício que a gente sempre tem nos finais de capítulo. Temos as palavras 13 colônias, colonização inglesa, comércio triangular, Revolução Americana, democracia moderna e povos nativos. Primeira frase. A não sei o que foi o processo de independência das 13 colônias, que ocorreu principalmente por causa da insatisfação dos colonos em relação aos altos impostos e a falta de autonomia frente aos ingleses. Bem, das palavras aqui, só uma se encaixa de fato, né? É um movimento que deu independência, que de insatisfação é uma revolução
americana. A. Não. A próxima frase. A, não sei o que, na América do Norte, ocorreu no território que foi conhecido como não sei o que. Então, algo que ocorreu na América do Norte. Num território que é conhecido. Aí, aqui, de nome de território, a gente tem só 13 colônias. Então, a parte de conhecido como, a gente bota 13 colônias. Se está falando de 13 colônias, Revolução Americana já foi. Podemos falar de democracia moderna? Poderíamos, mas a gente está falando das 13 colônias, então a colonização inglesa. O não sei o que era o conjunto de trocas comerciais realizados entre as regiões da África, Inglaterra e América do Norte, envolvendo mercadorias como algodão, tecidos, armas, rum e até mesmo pessoas escravizadas. 3 países trocando trocas comerciais, comércio. A única palavra que encaixa é comércio triangular. Após conquistar sua independência, os Estados Unidos formaram um governo com base ou seja, uma república dividida em 13 poderes e com participação popular. É uma forma de governo. A única forma de governo que o livro nos traz aqui de opções é democracia moderna. Quando os ingleses se estabeleceram na América do Norte, muitos, não sei o que, viviam na região e tiveram suas terras ocupadas pelos colonos. É um grupo que vivia antes dos ingleses chegarem. Era um grupo nativo, povos nativos. Então a sequência de resposta fica: Revolução Americana, colonização inglesa, 13 colônias, comércio triangular, democracia moderna e povos nativos. Com isso a gente encerra a nossa correção das atividades. Vamos lá no grupo. Eu vou passar algumas coisas para vocês copiarem antes da gente entrar na aula. E eu vou falar um pouco sobre a prova de vocês, a AV1 que eu já marquei. Vou dar a data e a matéria. A matéria vai ser esse capítulo 5 que a gente viu, a Revolução Americana. E a gente já inicia hoje o capítulo 6. Calma que eu vou falar quando é a data e tudo. E a gente vê se a gente faz uma aula de revisão ou um guia de revisão. A gente vai ver isso lá no grupo com calma. Tudo bem, turma? Vamos lá para continuar nossa aula.